bem? Estamos aqui no Café com Educadoras e hoje trouxemos uma figura muito importante aqui de Valparaíso de Goiás, onde ele vai nos apresentar um pouco mais do seu projeto, que casa muito com a proposta do Café com Educadoras, que é dar voz e visibilidade às pessoas, principalmente aqui da nossa região, que são extremamente talentosas e talvez não tenham essa oportunidade. Hoje, eu e Regiane Lacerda estamos aqui com o Brian Barbosa, que é do projeto O Seu Anônimo, e iremos conversar um pouco mais. Então, não deixe de nos acompanhar, fiquem ligadinhos nessa entrevista que vai ser muito legal. Meninas, prazer. Eu falo no seu nome, é um prazer inenarrável ter vocês aqui. É um prazer conhecer o projeto de vocês. Eu acho que tem a mesma sintonia do que o Seu Anônimo. É um projeto voltado para conhecer pessoas, personalidades que, aos olhos da sociedade, pode não ser tão conhecida, mas que faz um papel extraordinário, né? Que traz ali ensinamento, conhecimento e experiência para que a gente possa se inspirar e aprender de alguma forma. É isso mesmo, né? O nosso podcast é para isso. E hoje nós queremos dar ênfase ao seu projeto. E para isso a gente quer conhecer mais. O que é o projeto Seu Anônimo? O projeto Seu Anônimo ele foi desenvolvido justamente para a gente apresentar personalidades, para dar voz a elas. Então, como surgiu, né, o projeto Seu Anônimo? Certa vez eu estava sentado numa cidade do interior chamada Padre Bernardo, não sei se vocês conhecem, fica no interior de Goiás, depois de Braslândia. E eu estava sentado junto com um senhor de idade, que é o vô da minha esposa, e eu achei assim muito interessante. Por que eu achei muito interessante? Tinha uma igrejinha próxima à residência da tia, e nós sentamos mais ou menos 7 horas da manhã. E coisa que não acontece em Brasília, para quem é morador de Brasília, nós somos do entorno, mas tem uma pontinha de Brasília, Candango, e nós sentamos de 7 a 8 da manhã, nós praticamente falamos com a cidade toda. Isso me deixou assim empolgado. Eu já tinha uma tendência a gostar de histórias, de pessoas, de personalidades, e eu pensei que, por que não eu trazer pessoas que são desconhecidas para outras que não dá ênfase a elas. Geralmente nós damos prioridade para as pessoas que já são famosas, que têm uma certa autoridade. E por que não você se inspirar numa pessoa que está do seu lado? Seja sua família, seja o seu vizinho, e você possa de alguma forma se inspirar e ver que ali tem alguma coisa para você absorver, para você sugar de alguma forma. E aí a gente vê que tem muito aprendizado nessas conversas, né? E dizer as potencialidades das pessoas que estão do nosso lado. Eu falo que todo mundo é um livro, né? Onde você pode construir, além de ter uma história, você pode aprender de alguma forma. E a gente estende, inclusive, às crianças, né? Exatamente. Não são livros que vieram vazios, não. Não são páginas em branco. Justamente. Então, realmente. E nós queremos saber qual é o objetivo principal do seu projeto. O principal objetivo é eu construí o projeto Seu Anônimo para a gente fazer relações, network. A gente precisa, principalmente quem é empreendedor, eu me tornei um empreendedor e eu precisava de alguma forma ter uma relação com outras pessoas. Então, todo mundo sabe, isso é aprendizado de grande sucesso, de grandes pessoas, de grandes personalidades. Então, eu aproveitei essa oportunidade que eu ia empreender para conhecer pessoas diferentes e, de alguma forma, dar visibilidade. A gente chama de marketing direto. Você, de alguma forma, mostrar para as pessoas que elas têm um potencial e aquele potencial, de alguma forma, vai ajudar a construir novos sucessos. E o sucesso não é só, a gente não faz sozinho, né? Tem que ser acompanhado. E quando a gente trabalha essa vertente da coletividade, a gente, de fato, vê que se a gente for bem entender, os primórdios da sociedade, né? É viver em comunidade, estar em comunidade. Nós não conseguimos viver de forma individual. Nós falamos um pouco até sobre automotivação com a psicóloga, né, que também faz parte do projeto. Mas você precisa de alguma forma ter uma relação na sociedade. Nós precisamos nos comunicar, nós precisamos interagir, nós precisamos sentir bem, tem que ter um bem-estar. Nós precisamos conhecer outras pessoas também para não praticar ou praticar aquilo que elas fazem. Então é um meio de sociedade. Pelo exemplo daquela pessoa, né? Pela inspiração daquelas pessoas. Isso mesmo. E nós gostaríamos de saber de como as pessoas podem participar do Seu Anônimo. É muito fácil, Regiane, muito fácil. Muito tranquilo.
toda vez que a pessoa fala assim, como eu faço para participar do seu programa? Eu falei, olha, é bem simples. É só você, eu falo na linguagem social, informal, vamos colocar, vende seu peixe. O que é seu peixe? Existe um script? Eu falei, não existe um script no Céu Anônimo. Por quê? Porque eu quero que você seja você. Você tem os seus princípios, você tem a sua essência e você possa, de alguma forma, motivar que as pessoas também sigam por um caminho. Não que seja o mesmo caminho, mas que seja algo parecido. Você começa, todo mundo começa pelo, entre aspas, a dificuldade. Você vai passar por um processo e você vai ter uma projeção para chegar ao sucesso. E eu acredito que nós nunca vai ter o sucesso de fato. Porque você pensa que você chega no topo, mas não. Você chega no topo e você vai se sentir perdido. Porque você também vai querer que outras pessoas vão estar do seu lado. Seja sua família, seja seu amigo, seu parceiro, seu companheiro, de alguma forma. E também o sucesso é diferente para cada pessoa, Para cada né? pessoa. E falando sobre essa diferença do sucesso também para cada pessoa, eu acho muito legal essa sua pegada de trabalhar sem um script, porque aí você de fato respeita a história de cada um. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu caminho, por mais que às vezes tenham vivenciado experiências iguais, passado por uma mesma situação. Mas cada pessoa vivenciou de uma forma e escreveu sua história de acordo com aquilo que acredita. Até porque, quando a gente vai ler um pouquinho sobre a retórica de Aristóteles, que a gente fala, a pessoa precisa, para você ter de alguma forma uma projeção, uma progressão, você precisa de autenticidade. E quando você coloca a sua personalidade, quando você coloca a sua forma de ser, o seu agir, o seu pensar, você se torna uma pessoa única. Por mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, você vai se sentir uma pessoa única. Então eu falo, seja você. Não precisa você se preocupar com a sua oratória. Lógico que cada um, quando trabalha com um projeto, você quer se tornar um bom orador. Mas quando você fala de forma natural, você não se preocupa com a crítica, porque acredito eu que o maior fator de você impedir que uma pessoa tenha uma progressão é a autocrítica. Você pensa que a pessoa está falando, será que meu cabelo está bonito? Será que meu sorriso está legal? Será que elas vão pensar... A gente tem essas coisas, tem né? essas coisas. E é basicamente essa forma assim, que eu falo que é um dos objetivos do seu anônimo. Seja você. Seja você mesmo. Sempre. Então, mais uma perguntinha as pessoas participam de forma fácil? É só querer? Isso, só complementando, né, que você falou, como faz? É só você procurar, manda uma mensagem no direct, que aí eu vou mandar o telefone, que você pode... Pessoal, mandem arquivo, nós que trabalhamos com vídeo, sabemos que a qualidade é importante para o seu trabalho. Eu até vou dar um exemplo, para aproveitar a oportunidade, algumas pessoas encaminham alguns vídeos meio fumaçado, mas assim, eu não tô criticando no sentido do projeto Seu Anônimo, eu critico na sua autoimagem. A gente começa a estudar um pouco mais e a gente percebe que o que vende não é o produto, é a sua história. E aí quando você coloca ali uma boa aparência, você faz ali de alguma forma que a gente chama de storytelling, você vai apresentar ali um roteiro e vai mostrar o seu produto. É isso que vai fazer você ser uma pessoa de destaque. E se por acaso você faz um vídeo mal feito, que não tem ali as características do que você quer fazer, até porque o que você quer fazer é importante, então você precisa mostrar para as pessoas que o seu produto, ou a sua história, ou o seu exemplo tem uma qualidade. O exemplo arrasta. Com certeza. Brian, que tipo de ações anônimas são incentivadas no projeto? Muitas. Primeiro, para eu fazer qualquer história, qualquer inspiração, eu converso bastante com a pessoa. Eu, de alguma forma, procuro saber o que ela faz. Eu vejo as boas ações. Eu vou até deixar um exemplo. E eu verifico algumas pessoas que querem participar do programa, mas elas têm algumas atitudes divergentes. E aí eu podo, porque se o exemplo arrasta, como eu vou colocar uma inspiração de uma pessoa que possivelmente tem atitudes na sociedade que vai macular ali de alguma forma o projeto? Porque o projeto não é só meu, o projeto é de todos. Então, se eu, de alguma forma, vou trazer alguma pessoa que não tem boas ações, boas condutas, de alguma forma vou prejudicar outras pessoas. Então, essa forma anônima, eu procuro conversar com a pessoa. Ontem, eu vou dar um exemplo de ontem. Eu conversei com uma pessoa que eu pedi, ela tem receio de mostrar a história, mas eu falei assim, olha, você tem uma capacidade de inspirar milhões de mulheres. A sua história, realmente, a história dela me comoveu.
de uma forma que vocês vão ter a oportunidade de assistir. Legal. E ela é uma empreendedora, ela está passando por um período já de alguns anos de um tratamento oncológico, né? Então, assim, as ações anônimas que eu tenho a falar para vocês é aquilo que eu procuro da pessoa. Primeiro eu converso. Vamos bater um papo? Vamos conhecer mais sua história? E aí eu vou amadurecendo. Todos os anônimos que vocês estão vendo no projeto já são pessoas que eu converso há alguns meses atrás. Eu nunca coloco assim, eu conheci você hoje e eu coloco. Não, eu primeiro procuro saber Há uma quais são... responsabilidade, Há uma responsabilidade. né? Tanto com quem apresenta suas histórias, quanto com o público que te acompanha. Justamente. Tem essa responsabilidade e esse respeito com as pessoas que consomem nosso conteúdo. Justamente. E isso é tão valioso porque sabe do seu cuidado com o que você está mostrando. Eu quero inspirar, mas eu quero inspirar coisas boas. Boas, positivas. É, isso mesmo. Tende a procurar sempre pessoas que têm ali a nos motivar. Você acredita que o seu projeto pode impactar a comunidade? Ou já está impactando a comunidade? Regiane, sendo bem sincero e sendo bem humilde também, eu acredito que sim. Eu vou colocar um exemplo prático. Uma pessoa que veio ao nosso programa, ele trabalha com drinks e ele me deu um feedback muito bacana. Ele falou, olha, Brian, eu consegui fechar alguns contratos e muito obrigado pela ajuda. E isso me motivou muito. Se, de alguma forma, ele conseguiu fechar contrato com uma certa visibilidade que o projeto deu, isso para mim já é uma honra. Eu falei para ele, se eu conseguir impactar uma pessoa com o que eu faço por dia, eu já estou muito feliz. E esse é o objetivo. Acredito de forma humilde e sincera falar para vocês, eu acredito que de alguma forma está impactando a sociedade. Muito bom. Então você já falou sobre qual era o benefício, que era a nossa próxima pergunta, né? Quais são os benefícios que o seu anônimo traz para as pessoas? E você acabou de dizer, né? Fechar contratos. Outras pessoas também me inspirei, gostei daquela Visibilidade. História, visibilidade para as pessoas. Apresentar produto. Legal. Apresentar produto. Olha. E tudo de forma muito eficaz, né? Porque quando a gente também inicia o projeto do Café com Educadoras, a gente tem os nossos objetivos, né? De mostrar o que tem de bom na cidade, o que tem muita coisa. Por exemplo, a gente tem um exemplo que a gente mostrou o parque ecológico. E quantas pessoas comentaram que disseram, eu não conhecia. O meu primeiro programa foi no Parque Ecológico. Foi o primeiro... eu fiz a minha primeira personalidade, um professor que atua há mais de 28 anos no Valparaíso, o professor Baianinho, não sei se vocês conhecem. Sim. E ele impactou muitas pessoas na sociedade e eu sou uma dessas pessoas. Eu comecei a ter aula com ele aos 8 anos de idade, quando ele veio de Salbar, a Bahia, para Brasília. E é uma pessoa que veio construindo ali uma base. E aí eu falei, por que não? Uma pessoa que tem uma baita história dentro do nosso município, que fez uma diferença na sociedade. Essa pessoa, em especial, o professor Baianinho, ele construiu algo muito interessante dentro desse município. Porque a maioria dos servidores e dos empresários que eu conheço na região, todos nós vemos de uma geração. Então isso, de uma forma, impactou e eu trouxe ele e deu muito certo. Foi a primeira personalidade que nós entrevistamos no Seu Anônimo e no vídeo dele no YouTube foi aí que eu falei assim, é isso que eu quero trazer. Histórias que, de alguma forma, mudou e impactou nossa sociedade, principalmente a minha geração e possivelmente as próximas gerações. Mais alguma coisa para acrescentar? Deixa o seu arroba para a galera poder te seguir, conhecer mais do seu trabalho. Conta um pouquinho mais do que você explora também lá no Instagram e no YouTube, né? E outras plataformas, caso você utilize. Nós hoje estamos focando muito no Instagram e no YouTube. A nossa arroba é @seu anônimo oficial, tudo junto, tanto do YouTube, tanto do Instagram. E a nossa página do Instagram, ele não é voltado só com histórias. Nós, de alguma forma, buscamos ideias, como frases, como nós fazemos uma parceria com uma psicóloga, onde nós trazemos a prática da psicologia aplicada junto com história de pessoas. Hoje, todos nós sabemos que a grande dificuldade é a parte mental e psicológica de todo mundo. Então, por que não eu juntar histórias e motivação com a parte de psicologia aplicada junto com outras pessoas? Além disso, tem talentos, eu coloco quadros,
quadros. Eu coloquei o quadro do Cássio. O Cássio, para quem não conhece, ele tem 35 anos e ele é muito fã da Xuxa. Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? E aí é onde está um grande problema. O preconceito por ser homossexual. O preconceito por ter 35 anos e gosta da Xuxa. Mas é uma pessoa fantástica, uma pessoa incrível, que motiva. Hoje ele está em São Paulo, eu falei, esquece do meu programa não. E ele, não, tudo bem, passou por alguns problemas. Então, assim, tem vários programas. Eu coloquei um programa da Dona Luísa, que é uma senhora que é bem divertida, que é a minha avó. Que legal. Eu coloquei o quadro também falando sobre o amigo que conta a história do outro. Por que não? Sim. Se eu... Se o amigo não tem coragem, né? Não Isso gosta mesmo, de gravar, isso mesmo. não quer se apresentar, mas tem um amigo que se inspira naquela história. Por que não contar a história? Olha que interessante, Regiane. Tem um rapaz que falou assim, olha, tem um senhor que confecciona as vassouras. E ele produz muitas vassouras na casa dele. Eu falei, por que você não tem a oportunidade de mostra o trabalho dele? Porque isso, às vezes, ele não tem discernimento, às vezes ele não tem conhecimento que as redes sociais podem trazer uma vantagem para ele. E por que você não conta a história dele? Então, tem esses quadros que, de alguma forma, sempre vou trazer conhecimento para que as pessoas possam dar voz a outras pessoas. E esse é o grande objetivo do Seu Anônimo. Muito bom, muito bom. Brian, tem mais alguns planos futuros para o crescimento e desenvolvimento do Seu Anônimo? Tenho. Eita! Pode dar spoiler? Tenho. Posso. O meu intuito foi sempre dar voz à nossa comunidade. Mas eu percebi que o Seu Anônimo está começando a quebrar fronteiras. Que bom. Nós já começamos a trazer histórias de pessoas de São Paulo. Hoje uma mulher que está se destacando muito na sociedade, chamada Poliana Félix. Ela é mestre de cerimônias, ela agora começou com um curso muito chamado Mulher Magnética. Está conquistando o Brasil, muito bacana. Ela é uma mulher muito forte na oratória. Ela ensina oratória. A gente trouxe pessoas do Pará. Nós trouxemos pessoas do Maranhão, que hoje era do nosso município e está construindo um mega de empreendimento. Então, assim, baseado no nosso município, nós já estamos chegando no Pará, chegamos no Maranhão, chegamos em São Paulo, chegamos no interior de São Paulo, que é próximo de Minas. Provavelmente eu vou trazer uma história de Minas. Provavelmente pessoas que já têm uma certa visibilidade nacionalmente também estão vindo. Então eu estou percebendo que ele está impactando não só a nossa região, mas como de forma nacional. E eu espero que vá mesmo. Inclusive tem história de pessoas fora do país. Olha, que legal. Que também é brasileira, que de alguma forma... Inclusive eu trouxe, mas não sei se vocês perceberam. O Lucas, que estava participando de um translado, ele participa de um show, ele é artista e estava no mundo, passeando o mundo todo com a sua vocação, com a companhia. Então, é isso. O objetivo do Seu Anônimo vai ser não só apresentar nossa comunidade, mas vai quebrar fronteiras e eu espero que de alguma forma impacte no mundo, vai impactar no mundo e na personalidade de várias outras pessoas. Muito bom. Muito bem. Brian, foi um prazer conversar contigo nesse dia. A gente fica muito feliz de saber um pouco mais da tua história. Eu sei que o que você fala aqui em alguns minutos não é nem um terço do que de fato é a história do Seu Anônimo, do Brian, né? E de toda a questão, mas a gente agradece, né, Regiane? E que você tenha mais pessoas para contar histórias e que realmente impactem o Brasil inteiro, né? Exatamente. E eu vou propor para vocês, já que vocês estão fazendo isso, eu pretendo vocês terem o mesmo impacto que nós temos no nosso município e em todo lugar que a gente vem propor fazer. E eu proponho para vocês fazer um quadro dentro do Seu Anônimo. Ah, que legal! Se vocês toparem. A gente aceita, né? A gente nem vai fazer cerimônia. A gente vai fazer cerimônia. Não, vocês têm uma personalidade que casam muito. Eu percebo que você é mais espontânea. E a Regiane, e ela é mais centrada. E isso é a junção perfeita de quem quer ter sucesso. E eu desejo muito sucesso para vocês. Eu já sou muito fã de vocês, eu acompanho. Eu não tenho tempo de ficar, gente, eu vi isso. Eu acho muito divertido, mas a gente eu tento falar com todo mundo ao mesmo tempo, mas vocês estão fazendo um trabalho incrível. Eu quero que vocês impactem muita gente na sociedade, muitos professores, muitos educadores, a sociedade em si. E que vocês façam isso com muita maestria e com muita vontade e com muito amor. E a gente agradece. E é verdade que a gente tem esse intuito mesmo de impactar outras professoras, trazer e dar voz para as professoras do nosso município, porque a gente sabe da luta que é ser professor, transformar vidas
E da nossa missão, que é essa, né, de impactar as crianças, começando nas crianças, mas a gente sabe que a gente pode chegar em muitos lugares ainda. Isso. E eu quero falar uma frase para vocês, que é essa do seu anônimo. Cada pessoa é um livro que tem uma história incrível. Conhecer e compartilhar a sua, sem dúvidas, para mim, é um prazer inenarrável. É um prazer inenarrável ter vocês aqui com o seu anônimo. Igualmente. Um prazer. Muito bom. Um prazer. E nós ficamos por aqui hoje com esse quadro no YouTube. Acompanhe mais, né? Depois dessa entrevista aqui, gloriosa, né? Onde a gente pode compartilhar um pouco mais. Acompanhe o episódio do próximo dia 6/11. 6/11, aonde o seu anônimo vai estar conosco compartilhando um pouco mais desse projeto. Então, eu aguardo vocês lá, viu? Beijo, até a próxima. E não Tchau, deixe tchau. de seguir o nosso canal aqui e também lá no Instagram. Tchau, tchau.